Vamos recapitular alguns conceitos da isomeria óptica. Os isômeros ópticos são aqueles que apresentam atividade óptica, ou seja, eles interagem de alguma maneira com o plano de vibração da luz polarizada. Mas o que é esse plano de vibração da luz polarizada? A luz natural é uma onda eletromagnética que vibra em vários planos. Já a luz polarizada vibra apenas em um único plano. Para que ocorra a isomeria óptica, é necessário a presença de pelo menos um carbono quiral ou carbono assimétrico no composto. E o que é o carbono quiral? O carbono quiral possui 4 ligantes diferentes entre si. Consequentemente, R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4. Dessa maneira, a presença de um carbono quiral é condição suficiente para a isomeria óptica. Temos dois tipos de isômeros ópticos: os isômeros opticamente ativos e os isômeros opticamente inativos. Qual é a diferença? Isômeros opticamente ativos desviam o plano de vibração da luz polarizada, seja para a direita ou para a esquerda. Já os isômeros opticamente inativos não desviam o plano de vibração da luz polarizada. Enantiômeros são isômeros opticamente ativos. Definição de enantiômeros: são a imagem especular um do outro. Se imaginarmos essa molécula diante de um espelho, a imagem será diferente dela. Objeto e imagens são diferentes entre si, porque não se sobrepõem. Teremos, nesse caso, um par de enantiômeros, já que enantiômeros são a imagem especular um do outro. Os dois são opticamente ativos. Um desviará o plano de vibração da luz polarizada para a direita e será chamado de destrógeno, e o outro desviará o plano de vibração da luz polarizada para a esquerda e será chamado de levógeno. Quem é o que desvia o plano para a direita e quem é o que desvia o plano para a esquerda? A gente só sabe experimentalmente. Porém, afirmamos que os enantiômeros possuem propriedades físicas e químicas iguais. A diferença é apenas a forma que desviam a luz polarizada. Nesse composto, observamos a presença do carbono quiral ou carbono assimétrico. Perceba que os 4 ligantes são diferentes entre si, tanto que estão destacados com cores diferentes. Essa representação é espacial. As linhas normais representam os grupos que estão no plano do papel. A linha tracejada representa o grupo que está atrás do plano do papel. Já a linha mais escura representa o grupo que está na frente do plano do papel. Diastereoisômeros. Eita, nome difícil. São isômeros ópticos que não são imagens especulares uns dos outros. Se nós compararmos, A e B são enantiômeros, porque um é a imagem especular do outro. C e D também são enantiômeros. Porém, A não é imagem especular de C. A
não é imagem especular de D. B não é imagem especular de C. E B não é imagem especular de D. Se eles não são imagens especulares uns dos outros, eles são chamados de diastereoisômeros. Enquanto enantiômeros têm propriedades físicas e químicas iguais, os diastereoisômeros têm propriedades físicas e químicas diferentes. Mas tanto os enantiômeros quanto os diastereoisômeros são opticamente ativos, ou seja, desviam o plano de luz polarizada. Eu vou repetir para você entender melhor. A e B são enantiômeros. Um desvia o plano de vibração da luz polarizada para a esquerda e o outro desvia o plano de vibração da luz polarizada para a direita. C e D são enantiômeros. Quem são os diastereoisômeros? A e C, A e D, B e C, B e D. A mistura entre quantidades iguais dos dois enantiômeros, sendo metade destrógera e a outra metade levógera, não é capaz de desviar o plano da luz polarizada, já que cada isômero a desvia com um ângulo igual, porém em sentidos opostos. Se um desvia para a direita e o outro desvia para a esquerda, misturando os dois enantiômeros em quantidades iguais, um desvio anula o outro. Chamamos essa mistura de mistura racêmica. A mistura racêmica é opticamente inativa. Então, vamos à definição. Mistura racêmica é uma mistura formada por iguais quantidades de uma substância levógera e seu respectivo enantiômero destrógero. Ela é opticamente inativa, ou seja, não desvia o plano da luz polarizada. Nessa estrutura, temos dois carbonos quirais ou assimétricos que são iguais. Esse e esse aqui. Nesse caso, a substância será opticamente inativa por compensação interna. Isso quer dizer que, mesmo tendo um carbono quiral, se houver um plano de simetria, se a gente conseguir dividir a estrutura em duas partes exatamente iguais, o composto será opticamente inativo e será definido como sendo um composto meso. Então, compostos meso são opticamente inativos, porque possuem um plano de simetria interno. Se a gente passar a luz plano polarizada por esse composto meso, não haverá desvio nenhum dessa luz polarizada, nem para a esquerda e nem para a direita. Os compostos meso possuem carbonos quirais iguais. Preste atenção nesse plano de simetria que divide essa estrutura em duas partes exatamente iguais. É isso que faz com que essa estrutura seja um composto opticamente inativo. É o fato dessa estrutura ser uma estrutura simétrica. Aqui nós temos outro exemplo de composto meso, no qual o plano de simetria divide a molécula em duas partes exatamente iguais. Também observamos
a existência de 2 carbonos quirais que estão marcados com um asterisco vermelho. Esses carbonos quirais são exatamente iguais, e esse plano de simetria fará com que esse composto seja opticamente inativo. O cálculo do número de isômeros ópticos é feito da seguinte maneira: isômeros opticamente ativos, 2 elevado a n, onde esse n é o número de carbonos quirais diferentes. Número de misturas racêmicas, 2 elevado a n dividido por 2, onde esse n é o número de carbonos quirais diferentes. Perceba que o número de misturas racêmicas é exatamente a metade do número de isômeros opticamente ativos. E vale ressaltar que esse n é o número de carbonos quirais diferentes.